Olá, Laurinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Laurinha? Que eu não sei qual é a hora que você está vendo o vídeo, certo? Hoje vamos ter mais uma aula de física para você. Nós vamos, infelizmente, né, Laurinha, tem como a gente bater um papo e eu ouvir suas perguntas. Mas tem como ouvir suas perguntas. Qualquer pergunta pode ir no WhatsApp, viu? Perguntar que eu respondo para você, tá bom, Laurinha? Na aula de hoje nós vamos estudar algo muito importante para as nossas vidas. Sem esse conteúdo que nós vamos ver hoje, sem essa forma de que está aí exposto para você, que é eletricidade, nós não tínhamos nem como ter essa aula. Porque nesse momento meu computador está ligado, a rede elétrica, o seu celular talvez não esteja ligado, mas você colocou ele para carregar na rede elétrica. A televisão, a TV está ligada na rede elétrica. O ventilador aqui em casa está ligado na rede elétrica. A geladeira. Então, Laurinha, a vida hoje. Lembra que até na aula de energia eu falei das usinas hidroelétricas, falei das termoelétricas, falei também da energia eólica, que é sempre uma forma que nós temos de obter energia elétrica, que é muito importante, né, Laura? Hoje em dia não se vê o mundo sem energia elétrica. A gente pensar quantos aparelhos funcionam por meio de energia elétrica é uma infinidade de aparelhos, né, Laurinha? Então, nós não teríamos como eu disse, nem ter essa aula. Então, hoje a gente vai ter que entender um pouquinho sobre eletricidade, certo? Porque a gente saber que as coisas ligam na rede elétrica é uma coisa, e saber como é que funciona essa eletricidade, quem é quem foi os primeiros a estudar sobre eletricidade, a gente vai ver um pouquinho, tá bom? Então, hoje a aula é eletricidade, que se a gente não tiver certos cuidados, pode ser muito perigoso, né, Laura? Então, a eletricidade a gente tem que saber para tomar até certos cuidados, não é isso? Então, ó, Laurinha, eu vou mostrar aí só para você. Tem um textozinho aqui. Foi uma das primeiras pessoas a estudar eletricidade faz muito tempo. Na verdade, há fenômenos elétricos. Esse cara se chamava Tales de Mileto. Tales de Mileto, olha esse texto, Laura. O contexto histórico da eletricidade tem início com o grego da antiguidade, chamado Tales de Mileto. Ele observou que o âmbar, após ser atritado com um tecido animal, era capaz de atrair pedaços de palha ou pequenas penas de aves. Laurinha, eu vou dizer como é que foi essa história. Foi assim, presta atenção. Laurinha, isso que você está vendo aí, essa imagem que você está vendo aí, que está aparecendo, é tipo uma resina vegetal, tá vendo? É uma seiva. Sabe aquela resina que fica nas árvores, Laurinha, que é a seiva da árvore? E os gregos, usavam muito essa seiva para colocar nas bengalas, para enfeitar as bengalas. Aí Tales de Mileto, um dia, vinha passeando na sua. Andando lá pelos pátios, pelas florestas, sei lá, Lauri, lá na Grécia, certo? E ele vinha esfregando essa resina, que é essa seiva, na roupa dele, que chamava túnica. Ele sentou. Quando ele sentou, ele aproximou, Laura, sem tocar essa seiva, essa resina, que era chamada de âmbar, ele aproximou de umas palhas secas e ele percebeu que começou a atrair essas palhas. Começou a atrair. Então, ele se relacionou a muitas coisas, né, Laurinha? Porque não se tinha ainda esse conhecimento. Aí, muitas vezes, se atribuía aos deuses, isso é fenômenos sobrenaturais. Mas, Laurinha, isso, isso foi o princípio de fenômenos elétricos, tá bom? Ele ali, a partir de Tales de Mileto, que atribuiu esses fenômenos a outros índices, certo? Então, já era fenômenos elétricos, apesar de não ter todo o conhecimento que nós temos hoje. Então, é por isso que todos os nomes, Laurinha, eletricidade, elétrons, vem dessa resina. Olha aí, o nome dela é âmbar, certo? Então, em grego,
aí, quando a gente traduz, ela significa electro. Então, tudo que a gente tem hoje, eletricidade, elétrons, vem dessa primeira observação de Tales de Mileto. Lá na Grécia, olha aí, Laurinha, 640 a 546 a.C. Então, foi os primeiros contatos aí que tiveram com a eletricidade, mas sem saber muito ainda, né, Laurinha? Porque não se sabia nada ainda, mas ele estudou um pouquinho, ele disse como era e muitas pessoas acreditavam. E, Laurinha, por mais de 20 séculos, nada foi acrescentado a essa descoberta de Tales de Mileto. Tales descobriu isso, como eu disse, atribuía-se muito aos deuses, mas, foi Deus. Porque, Laurinha, muitas coisas se atribuíam aos deuses na época, certo? Se tivesse um trovão, é um deus não sei o que lá. Se tivesse um raio, é um deus. Aconteceu uma peste, foi de um deus. Sempre atribuía a um deus. Então, por mais de 20 séculos, nada foi acrescentado aí a essa descoberta de Tales, da resina. Ele sabia que atraía, mas e aí era como? Aí, Laurinha, teve outros cientistas que começaram a estudar. Aí, bora se aprofundar, porque nada que tem hoje surgiu do nada. A ciência leva muito tempo. Só para você ter ideia, Laurinha, nós estamos em casa agora, né, por conta de um vírus chamado coronavírus, e muitas pessoas estão tentando descobrir a vacina. Não se descobriu ainda, né? Está muito perto, já tem até testes. Mas a ciência demora um pouco. Então, para você ter ideia, olha aí, Laurinha, William Gilbert, ele em 1540 repetiu a experiência com a resina, que era o âmbar, e percebeu que era possível realizá-lo com outros materiais. Fazia distinção entre a atração por atrito, a atração exercida por ímãs, propôs que a Terra se comporta como um grande imã. Começou a atribuir a eletricidade aí a ímãs. A gente vai ver só mais tarde, tá bom, Laurinha? Então, vários cientistas, eu só estou mostrando a vocês aí, ó, a sequência. Stephen Gray descobriu que a propriedade de atrair ou repelir poderia ser transferida de um corpo para outro por contato. Laurinha, ele começou agora a ver que a eletricidade atraía certos corpos, como Thales observou. Só em encostar, ele observou que teve uma atração ali das falhas. Então, ali são fenômenos elétricos, e a gente vai ver hoje como é que acontece isso. Outro cientista aí, Charles François Dufay, sugeriu a existência de duas espécies de eletricidade, denominada vítrea e resinosa. Só são histórias, certo, Laurinha? Laurinha, eu vou contar uma história para você. Até hoje tem gente, assim como alguns cientistas, que imaginam que a eletricidade é como se fosse um líquido que vem no fio de energia, como se fosse um líquido que vem da caixa d'água para a nossa torneira. Então, eles acreditam, mas a eletricidade, e até os cientistas na época acreditavam, até que outros estudassem mais e dissessem, não, não é assim, é de outra forma. Então, mas eles acreditavam. E a gente vai ver hoje como é esse processo de eletrização. E nós vamos aprender até hoje como eletrizar corpos de maneira bem simples. Olha esse daqui, Laura. Esse cara aqui, bem engraçado. O nome dele é Benjamin Franklin. Eu acho que você já ouviu falar do Benjamin Franklin, Laurinha, tem uma história que ele empinou uma pipa, certo? Para entender um pouco da eletricidade, acreditando que as nuvens, aqueles fenômenos que tinha nas nuvens, eram elétricos. E conta aí que ele empinou a pipa numa tempestade e um raio caiu na pipa e veio essa eletricidade pelo cordão da pipa. Muitas pessoas, Laurinha, já até morreram tentando, dizem que já até morreram tentando fazer essa experiência, certo? Em desenho animado eu já vi muito. Então, olha aí, Benjamin Franklin considerava a carga elétrica como um fluido. Pia, Laurinha, como um fluido é como água, igual eu disse a você, que podia ser transferido de um corpo para outro. O corpo que perdia ficava com falta de carga elétrica negativa e o corpo que recebia ficava positivo. Olha começando a aparecer, Laura, o nome positivo e negativo. A gente vai ver isso bem direitinho, tá bom? Então, olha a experiência de Benjamin Franklin. Aí, só o desenho. Olha ele empinando uma pipa numa tempestade. Aí, Laurinha, graças a ele é que nós temos hoje os para-raios. Então, os para-raios, Laurinha, se você olhar depois, quando você vê em grandes obras, em grandes torres, existem três hastes assim, três formas parecidas assim como estão dispostas. O nome disso é um para-raio.
E foi invenção de Benjamin Franklin. Atribui a ele, Laurinha. Então, os para-raios nos protegem. Nós vamos ver isso também mais na frente. Tá bom? Laurinha, aí é o seguinte. Você já estudou muito. E desde lá quando você começou a estudar, nós já vimos modelos atômicos. Na primeira série, inclusive, você viu isso, talvez com química, certo? Laurinha, o átomo é uma estrutura muito pequena que a gente nem vê um átomo. Né, Laurinha? A gente tem um modelo atômico. Por exemplo, Laurinha, entre você e seu celular agora, existe oxigênio, né? Isso, você respira oxigênio. Existe átomos de oxigênio, a gente nem vê. São coisas tão pequenas que nós nem vemos, certo? É por isso que atribui o nome modelos atômicos. Um cientista, ele disse, um átomo é dessa forma. Então, tem vários modelos atômicos aí, Laurinha. Existe Dalton, que fez alguns modelos atômicos, existe Rutherford, certo? E se eu pedisse assim, Laurinha, você conhece um átomo? Olha, se uma pessoa dissesse, Tassiano, um átomo é como? Aí atribuía mais ou menos assim. Eu vou até desenhar para você, Laurinha. As pessoas geralmente desenham um átomo assim, Laurinha, olha. Aqui tem um núcleo, e ao redor do núcleo está vagando aí os elétrons. É mais ou menos assim as pessoas desenham. Sempre existe camisas que colocam esse desenho aí. Então, Laurinha, esse núcleo, ele é positivo, certo? E ao redor desse núcleo estão os elétrons que são cargas negativas. Olha, não vai ficar muito bom não o desenho, né, Laurinha? Mas vai. Olha, e ao redor são as cargas negativas. Muitos desenhos de ciência você consegue ver. Isso é o modelo atômico que muitas pessoas conhecem. E é o que vai nos satisfazer nos nossos estudos, Laurinha. Realmente, um átomo, se eu fosse representar agora para você, seria aí um núcleo positivo. O nome dessas cargas positivas a gente vai ver que é prótons. E ao redor deles está as cargas negativas. Eu vou mostrar o desenho melhor para você, que tem aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu passar. Ó, tá aqui. Isso é um dos modelos atômicos que a gente vai estudar agora. Teve o modelo de Bohr, de Niels Bohr. Então, Laurinha, teve vários. A gente vai ver esse daqui. Olha só. Olha, um átomo é assim, Laurinha. Ele tem um núcleo bem denso, onde estão as partículas positivas, que se chama prótons. Ó, as partículas positivas estão ligadas no núcleo e se chama prótons. Nesse núcleo também, Laurinha, existem os nêutrons. Eles não têm cargas, os nêutrons. Os prótons são positivos. E ao redor desse núcleo, nas eletrosferas, estão vagando os elétrons. Olha aqui o nome, elétron. Tá bom? Então, Laurinha, começou a atribuir agora a eletricidade a isso. A eletricidade não é mais aquele líquido que muitos se achavam. Olha o nome elétron. Olha o nome elétron, vem de eletricidade, bem parecido. Então, os elétrons vai ser responsável por esse fenômeno elétrico. Olha só, Laurinha, bora ver aqui. Ó, eu quero que você saiba que o núcleo do átomo, esse átomo de oxigênio que tem aqui, o átomo de hidrogênio, todos os átomos, ele tem um núcleo com prótons e nêutrons, certo? Laurinha, os prótons são cargas positivas e os nêutrons não têm carga, tá bom? Ao redor dele, na eletrosfera, a eletrosfera é o caminho que está os elétrons. Então, vaga os elétrons. Os elétrons possuem carga negativa, Laurinha. Então, olha esse outro tópico aqui, Laurinha. Vou até grifar para você. Ó, a massa do próton, esse que está aqui no núcleo, e do nêutron são praticamente iguais. Contudo, a massa do próton é quase 2.000 vezes que a massa maior que a massa do elétron, Laurinha. Então, a massa de um átomo está concentrada praticamente no núcleo. Então, os elétrons é bem mais leves do que o núcleo, que tem os prótons e os nêutrons. Então, olha só, é 2.000 vezes maior, Laura. 2.000 vezes maior. Então, o elétron
É muito pequeno. Imagina, Laurinha, a gente nem vê. A gente nem vê um átomo, né? É só um modelo. Mas, olha, se a gente visse, ele estaria mais ou menos dessa forma. E os núcleos é muito mais pesado do que os elétrons. Tá bom? Porque o núcleo é mais pesado, Tassiane? Porque tem prótons e nêutrons. E os prótons e nêutrons, olha aqui, a massa são praticamente iguais e eles são mais pesados do que o elétron, 2.000 vezes maior, certo, Laurinha? Então tá aí esse modelo atômico, tá bom? Então, se eu perguntar a você, um átomo possui o quê? Tem outras coisas, Laurinha, mas agora é essencial. Possui um núcleo que tem nêutrons e prótons, tá bom? Nêutrons e prótons são maiores do que os elétrons, eles são mais pesados do que os elétrons, tá bom? Eles têm mais massa, na verdade, aí do que os elétrons, certo, Laurinha? Então, a massa dele é muito maior. Então, a massa do átomo está concentrada no núcleo, Laurinha. Por quê? Porque existe prótons e nêutrons que têm massa 2.000 vezes maior do que os elétrons, certo? Muito bem, passei. Laurinha, aí olha a carga elétrica. Eu coloquei um textozinho aí para você ver. A propriedade de alguma partícula, que é uma propriedade que algumas partículas possuem, que provoca atração e repulsão entre elas, quando são aproximadas. Experiências mostram que os prótons e elétrons possuem cargas opostas e os nêutrons não possuem carga. Laurinha, só um texto para dizer. O que eu estou dizendo, Laurinha? Os cientistas já viram. Eles atribuíram aos prótons cargas positivas e atribuíram aos elétrons cargas negativas. E aos nêutrons, Tassiano? Os nêutrons não possuem carga, certo, Laura? Tassiano, professor, onde é que estão os prótons? No núcleo. Os prótons são mais leves ou mais pesados do que os elétrons? São mais pesados, porque tem maior massa. A gente já viu. Olha só, Laura, ó, isso é importante. Os prótons são cargas positivas, certo? Os elétrons são cargas negativas. E os nêutrons? Os nêutrons não têm carga, carga nula. Eles são responsáveis ali apenas para eles dão maior massa ali ao núcleo, porque o núcleo com os nêutrons e os prótons, ele tem maior massa do que os elétrons. Laurinha, aí eu quero mostrar isso. Eu vou até apagar. Você já ouviu, Laurinha, tem uma expressão que se diz assim: os opostos se atraem. O que eu quero dizer com isso, Laurinha? Prótons com prótons, se eu aproximar duas cargas positivas, elas são iguais, elas se repelem, elas se afastam, Laura. Então, eu não vou conseguir, se eu tentar encostar um próton com um próton, elas se repelem. Aí tem aquela frase que eu lhe disse: os opostos se atraem. Surgiu aí nesse eletricidade, Laurinha. Olha esse desenho aqui, Laura, como é engraçado. Eu peguei para lhe mostrar. Olha, imagine que esse homem aqui tem cargas positivas e esse aqui tem cargas positivas. Ele está chutando ele. Por quê? Carga positiva se afasta de carga positiva. Cargas de mesmo sinal se afastam. Se fosse duas cargas negativas, ia se afastar porque eles têm o mesmo sinal. Olha a diferença, Laurinha. Se esse homem tivesse carga positiva e essa mulher carga negativa, eles estão se aproximando para se abraçar. Por quê? As cargas de sinais opostos, elas se atraem. Certo, Laurinha? Então, se eu colocasse aqui, Laurinha, ó, e vou desenhar aqui para você. Laurinha, se fosse isso, fosse duas cargas. Estou desenhando aqui embaixo para você, ó. Se fosse duas cargas, certo? Deixa eu desenhar. Se isso fosse negativa, Laurinha, se isso fosse um elétron com um elétron, são duas cargas negativas. Não tem sinais iguais, Laura? Aí o que é que acontece? Elas se afastam, Laura. Cargas de mesmo sinal, ó, elas tendem a se afastar. Então, iria ter uma força para aqui, essa força chamada força elétrica, se afastando uma da outra. Não vai ficar muito retinho, mas, ó, elas se afastam, Laurinha. Por quê, Tassiano? Porque elas têm o mesmo sinal. Então, eu vou fazer outro desenho aqui, Laura. Ó, imagine que isso é uma carga positiva. Opa, eu fui desenhar um ciclo, desenhei. Que isso é uma carga positiva
e outra carga positiva aqui. Um próton e um próton. Eu vou até botar o sinal. Um próton é uma carga positiva. Olha, vou desenhar aqui o sinal de mais. Né, Laurinha? Para dizer que é um próton. Eita, ficou torto. Pronto, não fica muito bom não. Laurinha, aí não é um próton e um próton? Se eu conseguisse aproximar eles, quando eu soltasse, Laura, são cargas iguais. Aí apareceu uma força, ó, afastando eles. Essa força é uma força elétrica, porque se atribuiu eletricidade agora a essas cargas. Então elas se afastam. E como é que se atrai? Então vamos lá. Eu vou pegar, Laura, agora um próton, que tem carga positiva, e vou pegar em vermelho aqui um elétron, certo? É claro que o elétron é menor do que o próton, né, Laurinha? A gente viu, mas eu só estou mostrando aqui para você ver. Desenhei aí como se fosse quase do mesmo tamanho. Um elétron. Laurinha, eles são opostos, são cargas opostas. Os opostos se atraem. Então, se eu colocasse eles próximos um do outro, eles iam se aproximar e iriam se tocar, Laurinha, porque os opostos se atraem. Então, ia ter uma força elétrica juntando eles. Deixa eu desenhar aqui. Juntando eles, Laurinha, ó. Opa, tá aqui. Então, olha, os opostos eles iam se juntar. Se eles fossem iguais, iriam se repelir, certo? Isso é muito importante a gente saber, tá bom? Então, vou apagar agora. Qualquer coisa você pause o vídeo e veja direitinho, certo? Vou apagar. Limpar desenhos, limpei. Bora ver por que isso vai ser importante a gente entender isso. Laurinha, o que é eletrização? O que é um corpo eletrizado? Laura, todos os corpos, eles são constituídos de átomos. Os átomos que eu mostrei a você agora, que tem prótons no núcleo e nêutrons, e ao redor tem uns elétrons, certo? Todos os corpos. Nosso corpo é constituído de átomos. A água é constituída de átomos. O ar que está à sua volta são constituídos por átomos, certo? E se esses átomos tiver uma diferença de prótons e elétrons, Laura, ele está eletrizado. Se esses corpos possuem uma diferença de cargas positivas e negativas, ele está eletrizado. Eu vou dizer aqui a você por desenho. Eu vou ler esse texto, mas eu vou dizer. Olha aqui, Laura. Um átomo neutro é um átomo eletricamente neutro quando possui número de prótons igual ao número de elétrons. Laurinha, você está sentada aí. Agorinha. Você está sentado ou está vendo esse vídeo? Eu não vou desenhar, eu vou desenhar uma menina, Laurinha. Uma menina aqui. Eu vou desenhar de preto. Aqui. Vou desenhar uma menina. Desenhar aqui, Laurinha. Desenhar um vestido. Não vai ficar muito bonito não, mas tá aqui. Deixa eu desenhar o cabelo dela. Pronto. Laurinha, essa menina aqui. Pode ser eu, pode ser você nesse momento, mas eu estou desenhando uma menina aqui. Ela tá neutra, Laurinha. Por que ela tá neutra? Ela tem átomos. Se ela tem átomos, ela tem cargas positivas e negativas. Como é que eu sei que ela tá neutra? Eu estou lhe afirmando que essa menina tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Laurinha, é claro que eu só vou desenhar para você ver. Mas são milhares e milhares, Laurinha. Como são milhares e milhares de átomos, são milhares de cargas. Então, o que é que acontece? Vou desenhar azul. Se essa menina... E são várias, viu, Laura? São várias. Eu esqueci de desenhar os braços dela, não foi? Quem já viu uma menina sem braço, hein, Laurinha? Deixa eu desenhar o braço dela aqui. Desenhar ela dando tchau pra gente. Pronto. Levantando as duas mãos pra gente. Laurinha, se essa menina tiver... claro que são centenas de milhares, Laurinha, mas eu vou desenhar só 5.
Se ela tiver 5 cargas positivas, 1, 2, isso é no corpo dela, viu, Laurinha? 3, 4, 5. Laurinha, ela vai estar neutra se ela também tiver 5 cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, Laurinha, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, certo? Então, ela está eletricamente neutra, ela não está eletrizada. Eu só eletrizo um corpo, Laura, se eu causar uma diferença de prótons e elétrons, certo? Laura, então ela está eletricamente neutra, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quem é os prótons, Tassiano? Os prótons é as cargas positivas. E quem é os elétrons? As cargas negativas. Vou colocar aqui, ó, para a gente ver. Texto. Isso daqui são... as cargas negativas são os elétrons, certo? E as cargas positivas aqui são chamadas, como a gente viu, de prótons. Vou desenhar aqui também, vou colocar o nome. Prótons. Então, Laurinha, tá aqui, prótons. As cargas positivas, negativas são os elétrons, as cargas positivas são os prótons. Então, como ela tem átomos, ela tem prótons e elétrons. Se tiver os números iguais, é um corpo neutro. O que é um corpo eletrizado, Laura? Bora lá. Um corpo eletrizado é que ele vai ter ou mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. Então, o que é que acontece? Olha só. Eu vou desenhar agora um menino. Vou desenhar um menino. Vou desenhar de vermelhão, vou desenhar de preto. Tá aqui. Vou desenhar esse menino. Esse menino vai estar de chapéu. Chapéuzinho aqui. Ele tá virado de lado. Tá rindo. Ele é maguinho. Pronto, Laurinha. Um menino. Laurinha. Então, o que é que acontece? Esse menino tá aqui. Por algum motivo, ele se eletrizou. Então, eu vou dizer a você que eu vou botar aqui, ó. Tá no corpo dele. É porque eu tô colocando de lado pra gente ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prótons. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 1. Laura, existe 10 prótons, são milhares, mas eu só estou desenhando 10 para a gente ver. E 9 elétrons. Então, ele tem uma diferença de carga. Então, ele está eletrizado. Laura, esse menino agora está eletrizado, certo? Ele está eletricamente aí, realmente eletrizado. Olha aí, um átomo eletrizado. Eu botei um átomo, mas podia ser um corpo, como um corpo qualquer. Um átomo eletrizado quando possui um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, Laurinha, olha aqui. Do lado direito, possuiu 9 elétrons. E do lado esquerdo, possuiu 10 prótons. Certo? Vou botar um P aqui. E aqui um E. 10 elétrons e 10 prótons. Só para gente. Então, 10 prótons, perdão, e 9 elétrons. Então, tem uma diferença. Ele está eletrizado. Certo, Laura? Então, isso é um corpo eletrizado, Laurinha. Ele tem uma diferença de cargas elétricas. Ele tem uma diferença de prótons e elétrons. Certo? E existe uma maneira bem simples aí da gente eletrizar um corpo. Por quê? Como é que nós eletrizamos um corpo? É o que a gente vai ver agora, certo? De maneira bem simples, olha. Deixa eu apagar aqui, viu, Laura?
Como é que você tá, Laurinha? Tá bem? Tá em casa direto, né? Apaguei os desenhos. Olha, Laurinha. Aí existem os condutores e isolantes, certo? Eu vou mostrar a você também. Eu aí até... Laurinha, a maioria dos metais, a maioria não, todos os metais, Laura, eles são condutores de eletricidade, certo? É, os fios de energia que vêm na nossa casa é de metal, certo? Ou é de cobre. Um metal bom para conduzir eletricidade era ouro, Laurinha, mas cobre o pessoal já pega às vezes, imagina se fosse ouro, mas todos os metais, eles são condutores. Por quê? Porque eles têm a facilidade de movimentar as cargas elétricas. Laurinha, preste atenção, outra coisa que eu quero dizer a você. A energia na sua casa, ela chega através dessas cargas elétricas. E as cargas que se movimentam, Laurinha, são os elétrons, certo? Então, os elétrons estão se movimentando. Por que os elétrons? Lembra que eu disse que os elétrons, eles estão vagando na eletrosfera? Então, os elétrons têm mais liberdade para se mover. Então, a energia elétrica, o ventilador da sua casa está ligado porque tem corrente elétrica. E a corrente elétrica é os elétrons se movimentando, Laura, certo? Essas partículas que estão na eletrosfera, que estão se movimentando. E os metais têm muitos elétrons. Então, é por isso que os metais são bons condutores, certo? E outros corpos, olha aqui, olha, eu botei aqui os condutores, os metais, e o ar, o vidro, a borracha, o plástico, eles não têm tanta facilidade de transportar os elétrons. Então, eles são isolantes, certo, Laura? Então, os metais são condutores e o ar, o vidro, a borracha são isolantes. Eles têm a propriedade porque eles não têm grandes quantidades de elétrons como os metais, certo? Tá bom? Então, aqui só um textozinho básico. Nos condutores eletrizados, as cargas distribuem na superfície externa. Nos isolantes, as cargas em excesso permanecem no local onde não precisa se ater a esse textozinho agora não, tá bom, Laurinha? Aqui eu botei só um corpo eletrizado para a gente ver. Depois eu vou mostrar bem isso. Laurinha, eu quero que você veja isso. Ó. Nós vamos estudar um processo de eletrização hoje, certo? O nome desse processo. Ah, Tassiane, porque você disse a Laura agora que um corpo eletrizado tem diferença de cargas. Mas como é que se eletriza um corpo, Laurinha? Vai existir 3 formas de eletrizar um corpo, certo? Que eu vou mostrar agora a você. Existe uma forma que é por atrito, outra forma é por contato e outra por indução. Nós vamos ver agora por atrito, tá bom? E o que é eletrizar? Se eu fizesse uma pergunta na prova, o que é eletrizar um corpo? Laurinha, eletrizar é aquilo que eu disse. Fazer com que um corpo tenha uma diferença de cargas. Ele vai ter mais prótons do que elétrons ou mais elétrons do que prótons. Então, ele está eletrizado. O que é um corpo neutro? Quando tem a mesma quantidade de cargas. Tanto cargas positivas, que são os prótons, quanto cargas negativas, que são os elétrons. Olha só, Laura. Atrito é a primeira forma que nós vamos eletrizar. Laura, quando nós penteamos o cabelo, principalmente as mulheres, elas penteiam com pente de plástico. Laurinha, olha o que é que acontece. Os cabelos começam a subir. Elas começam a subir. Por que começa a subir? Quando a gente esfrega um corpo no outro, e é que isso é atrito, esse corpo, um dos corpos arranca os elétrons, cargas negativas. Laurinha, se um corpo tirou cargas negativas do outro, o que perdeu fica com excesso de cargas positivas. E o que pegou as cargas negativas fica com excesso de cargas negativas. Então, Laurinha, por outras palavras, eu vou fazer outro desenho para lhe mostrar. Olha só. Vou desenhar uma menina nova, Laurinha. As mulheres, acontece muito isso com as mulheres. Opa. As mulheres penteiam o cabelo com pente de plástico. Ou de madeira, mas aí vou desenhar o vestido de novo. A menina tá aqui. Penteou. Laura, ela vai pentear o cabelo com pente de plástico. O plástico, o pente, ele vai roubar os elétrons do cabelo. Roubar, entre aspas. Vai tirar os elétrons, vai arrancar os elétrons do cabelo. Aí o que é que acontece?
o cabelo da menina perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele fica com mais cargas positivas. Laura, olha o que acontece com o cabelo. Enche de cargas positivas. Porque ela perdeu elétrons. A menina está eletrizada positivamente. Laura, olha o cabelo. Eles começam a se afastar um do outro. Por quê? Os cargas de mesmo sinal, elas se afastam. Então, o cabelo da menina vai ficar... Aí as mulheres, Laurinha, chamam de ponta dupla. Vai subir todinho, porque elas estão com o mesmo sinal. E o pente, Tassiana? O pente arrancou os elétrons do cabelo da menina. O pente está eletrizado negativamente. O pente. Porque na hora que a menina fica esfregando, aí o pente pega esses elétrons, certo? Ele agora está com cargas negativas, pegou os elétrons do cabelo e se os elétrons forem para o pente, o cabelo fica com excesso de cargas positivas. Então, ele se afasta, porque cargas positivas se repelem um do outro. O nome desse tipo de eletrização é eletrização por atrito, Laura. Laura, eu quero que, se você estiver em casa e puder fazer, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar um canudo de refrigerante que a gente toma, e vai pegar um papel toalha, Laurinha, e vai esfregar o papel toalha no canudo. Você pode esfregar um pouquinho. Você esfrega, alisa ele, o canudo. Quando passar 10 segundos esfregando, você coloque na parede, Laura, e solte. O canudo vai pregar na parede. Vai pregar, porque ele se eletrizou por atrito. Isso é uma forma de eletrização. Eletrização por atrito, Laurinha. Então, faça isso e veja, vocês esfregam o papel toalha no canudo, depois coloca o canudo na parede. Eu digo que o canudo vai ficar preso na parede, certo? Isso é eletrização por atrito. Tá bom, Laurinha? Igual a mulher aqui penteando o cabelo. Ela penteia o cabelo e se eletriza por atrito, certo? Porque ela esfregou o cabelo no pente. Laurinha, e eu disse que tem que esfregar corpos um no outro para eletrizar por atrito, né? Mas tem que ser corpos diferentes, tá bom? Eu esfregar minha mão com minha mão, não vou me eletrizar, não. Eu só vou me eletrizar se eu esfregar o plástico com o cabelo, o papel com o canudo. São corpos diferentes, tá bom, Laurinha? Isso é eletrização por atrito, certo? Então, eu vou trazer um vídeo. Olha esse vídeo, Laura. Eu vou interromper aqui para lhe mostrar esses tipos de eletrização por atrito. As meninas, olha só. Quando desce no escorrego, algumas crianças, olha o que acontece no cabelo. Deixa eu compartilhar aqui para você. Eu vou interromper esse. Apareci bem, bem gigante, não foi, Laura? Agora. E vou colocar esse daqui, ó. Olha só, Laura. Deixa eu ver se vai dar para você, viu? Ver. Olha, a mãe passando um pano no cabelo da menina, ó. Olha quando ela tira o pano. Olha o cabelo, Laurinha. Porque tem cargas iguais. Aí os cabelos se afastam um do outro. Olha esse, Laura. Criança. Olha o cabelo. Ó, eletrização por atrito. Ela se esfregou, se eletrizou no plástico do escorrego. Olha um balão pregado no cabelo da menina. Laurinha, tá eletrizada a menina, ó. Olha, cargas diferentes. O balão tá se atraindo agora pro cabelo que tá eletrizado. Olha essa menina. Passou numa roupa de algodão, de alguma coisa. Olha o cabelo, Laura. Eletrizado. Pronto, Laurinha. Isso tudo é forma de eletrização por atrito, tá bom? Até o canudinho que você vai esfregar aí e pegar na parede se eletrizou por atrito, certo? Tá bom? Nossa aula de hoje é até eletrização por atrito. Nós aprendemos sobre o átomo, nós vimos alguns cientistas, nós vimos prótons, que são cargas positivas, elétrons, que são cargas negativas, nêutrons, que não têm cargas, tá bom? A gente viu como o átomo se comporta e a eletricidade
vem dessas cargazinhas pequenas que estão ao redor, que se chama elétrons, tá bom? Tá bom, Laurinha? Fique bem, até nossa próxima aula e faça a experiência do canudo, tá bom? Tchau, tchau. Vou encerrar nossa aula porque está acabando aqui. Até a próxima, viu, Laurinha?